Vamos falar agora então do traçado das tubulações. Então a primeira coisa a se fazer é o contorno das quadras, né? Como a nossa rede vai ser mista, a gente vai ter os eixos de ramificação e os anéis em torno das quadras. E para essa parte a gente ainda precisa da visualização do mapa ali por baixo, né? Para conseguir identificar as quadras. Depois disso a gente pode simplesmente desativar a visualização do mapa ali por baixo para ficar mais fácil de entender o projeto, né? Para visualizar melhor as conexões aqui. O próximo passo, depois de contornar as quadras, é definir a posição do reservatório, porque daí a partir dele a gente vai lançar os eixos principais que vão distribuir para as regiões da cidade. Então, a posição dele é interessante que seja em algum ponto alto da cidade, né? Pode ser centralizado, pode ser dentro de alguma quadra ou próximo do entorno ali. Então, nesse projeto aqui, eu tenho um morro que sobe até 550 nesse ponto, né? Então as curvas estão caindo aqui e eu posicionei meu reservatório nessa região, tá? Ele está numa altura de 440 metros. Então é interessante que seja um ponto mais alto do que o restante da cidade. Então vai depender muito da topografia de cada cidade. Nesse caso essa aqui tem muitos morros, ela é muito acidentada, então é interessante que ele fique em um ponto bem mais alto do que o restante da cidade, né? Para atingir a pressão suficiente em todos os pontos. E depois de posicionar o reservatório, a gente vai fazer as conexões entre os anéis criados ali nos quarteirões. Para isso a gente leva em conta a topografia e uma consideração de eixo principal. Então, por exemplo, o meu reservatório está aqui e eu tenho aqui um morro nessa região, né? Da direita para a esquerda ele cai a elevação. Então é interessante que eu faça um eixo principal nessa região aqui, que vai distribuir para esse lado e para esse lado também. Para cá ele vai subir um pouco, né? Então é melhor que ele fique próximo do eixo de maior pressão para dar uma pressão suficiente para esse lado e daqui para baixo ele distribuir para essa metade aqui. Aí a outra metade eu posso descer e definir esse como eixo principal que vai distribuir para esse restante aqui, tá? Então, a princípio a gente vai fazer o mínimo de conexões possíveis e depois a gente vai criar mais conexões para tentar corrigir o projeto em relação às pressões, às velocidades e os diâmetros necessários para atingir as condições de projeto. Então eu vou fazer aqui e depois mostrar como ficou. Beleza, então eu criei os eixos aqui, eu considerei dois eixos principais de distribuição, né? Então o primeiro é esse daqui, porque ele está na região mais alta, então ele vai preservar a pressão para a primeira metade aqui, e o outro porque ele tem uma descida e pega a outra metade da região que também está caindo na topografia. Pode perceber que a topografia aqui é muito importante. Quanto mais você precisar subir a topografia nos finais do tubo, mais difícil vai ser de levar a pressão até aquele ponto. Então, o máximo que a gente conseguir aproveitar da topografia, melhor. Então, eu fiz aqui esse eixo principal, fui conectando na vertical aqui, né, todos esses trechos, considerando então que ele vai distribuir para esse lado, pode ver que a conexão segue nesse sentido, e para esse lado aqui, tá? Então, a mesma coisa para esse segundo eixo, onde eu desci até aqui, né, e fui subindo esse eixo e distribuindo depois para as quadras aqui para baixo. E como eu falei, isso aqui é um traçado preliminar,